Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, venho trazer para vocês o concurso da Câmara de Betim, um concurso que saiu bem recente. A gente vai analisar aqui os principais pontos. Então, vamos a eles. Então, a gente já vê aqui de cara que o concurso será composto por prova objetiva, redação ou discursiva, a depender do cargo, prática, prova prática para um cargo específico e ainda prova de títulos. A gente verifica aqui que a prova de títulos é específica para nível superior e a prática para intérprete de Libras. O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. Aqui a gente vai verificar algumas informações. 21 vagas serão ofertadas, e ainda o cadastro de reserva, que pode ser cumprido. Aqui a gente verifica as questões das cotas, mas a gente já vai ver isso de forma mais detalhada no quadro de vagas. Então, das vagas para negros, pretos e pardos. Então, vou passar um pouquinho mais, de forma mais acelerada por esse tópico, mas se você se enquadrar nessa categoria, faça a leitura de forma mais detalhada e se ficar alguma dúvida, pode colocar a sua dúvida ou ainda verificar aqui o contato que a Fundep, que é a organizadora desse concurso, dispõe para que você tenha essa resposta. Os requisitos para a investidura, então, ter 18 anos, ser brasileiro nato, direitos políticos e civis, obrigações eleitorais e, no caso de homem, ainda as obrigações militares em dia. 18 anos na data da posse, como eu disse, aptidão física e mental, ter os títulos necessários para cada cargo também é um desses critérios. As inscrições. Então, a inscrição vai ser feita de forma digital, por meio de um link disponibilizado no site da Fundep. E aqui fala que o candidato pode concorrer a 2 cargos, sendo aí de nível médio e médio técnico com um superior. Então, o candidato que tiver interesse pode prestar a prova para mais de um cargo, desde que siga essa dinâmica, um cargo de nível médio ou técnico com um de superior. Aqui a gente vê o procedimento e forma de pagamento. Então, nível médio ou médio técnico 80, superior 100 e especificamente para o cargo de procurador 110. As inscrições 20 de novembro até 20 de dezembro, nesse link aqui disponibilizado. Aqui algumas informações processuais, não vou me ater a esses detalhes. Eventualmente, se você tiver algum problema ou alguma dúvida em relação ao processamento dessa inscrição, faça a leitura desse tópico. Devolução do valor de inscrição também é algo que, se eventualmente acontecer algum evento extraordinário, e aí você pode fazer a leitura desse tópico. Isenção do pagamento. Então, se você for pertencente principalmente aí do CAD único, você faz jus à isenção da sua inscrição. Dando prosseguimento, inscrição da pessoa com deficiência. Então, se você também se enquadrar nessa categoria, eu vou pedir para que você faça a leitura de forma detalhada e, caso necessite, pode recorrer a mim para suprir alguma eventual dúvida e mesmo a própria Fundep, que vai ter inclusive mais informações para te passar. Aqui as condições especiais para a realização da prova. Então, se você for lactante, gestante ou tiver alguma condição especial, também cabe a leitura específica e detalhada desse tópico. Comprovação de inscrição será divulgada até o dia 22 de janeiro de 2024. Então, uma data importante para que você obtenha o seu comprovante definitivo de inscrição. E aí você vai entender a data específica que você vai realizar a prova, o horário e ainda o local das provas.
Então, a prova dia 28 de janeiro, caso não ocorra alteração, sendo 4 horas de prova para todos os cargos. Prova objetiva. A gente tem 40 questões para nível médio, médio técnico e superior. Cada questão 4 alternativas, apenas uma correta. Aqui a gente tem a prova de redação, que vai ser aplicada para os níveis médio e técnico. E você vê algumas informações básicas, como o número mínimo de linhas sendo 15 e máximo 30. A prova de redação vai valer 20 pontos. E que um critério para aprovação é obter pelo menos 12 pontos da prova de redação. Que a gente vê possibilidades de que sua redação seja zerada, né, aqueles critérios normalmente aqui já conhecidos por todos. Aqui critérios de correção, né, então o que a banca vai considerar na hora de corrigir a sua redação. E se você conseguir totalizar os pontos de todos esses tópicos, você atinge a nota máxima. A prova discursiva especificamente será aplicada para os cargos de nível superior, exceto para o procurador, em que será uma discursiva que vai ser divulgado em uma outra data. Então você vai fazer a prova discursiva em um outro dia. A prova discursiva dos cargos de nível superior, exceto de procurador, será composta por apenas uma única questão discursiva no valor de 10 pontos e tendo até 20 linhas. Aqui fala como critério para não ser eliminado, obter pelo menos 60% da questão discursiva. E aqui a gente tem algumas informações mais específicas do cargo de procurador, né? Então, a prova de procurador terá um prazo de 5 horas e aí valerá 100 pontos, né? E aí vai ser uma peça jurídica ou parecer de no mínimo 80 linhas e no máximo 150 linhas, abordando as disciplinas relacionadas no quadro do subitem 9.4.5, que é esse quadro que a gente vê aqui já. E a gente, além dessa peça jurídica ou parecer, ainda tem 3 questões a serem respondidas em 30 linhas, no valor de 10 pontos cada, de acordo com esse quadro que vocês visualizam. Aqui eu vou descer aqui os itens de avaliação da prova para procurador. Aqui fala de algumas condições, o tempo de prova que a gente já mencionou. Vou passar de forma mais acelerada e focar nos pontos mais importantes. Então aqui alguns objetos que são proibidos de ser levados no momento de prova. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a leitura mais detalhada desses tópicos, mas imagino que todos já saibam e o ideal é que você compareça na prova apenas com caneta, identidade e comprovante definitivo de inscrição. Se você levar o celular, você vai precisar armazená-lo em uma embalagem especificamente entregue a você pela banca e guardá-lo. E aí só poderá retirá-lo ao final da prova. Nada mais do que isso é recomendado. Aqui a questão da prova de títulos, o prazo especificamente para que isso seja apresentado, e a gente deve ter aqui quais as titulações serão aceitas, de fato. Então, aquelas de pós, mestrado e doutorado, tem da pontuação para cada um desses títulos. Aqui algumas informações da prova prática, especificamente para o cargo de intérprete de Libras. Então, se você for fazer a prova para esse cargo, faça uma leitura pormenorizada desse item 9.7. Os procedimentos da prova prática, o prazo, 5 horas. Você tem que tirar pelo menos 50% do total de pontos, senão nem consegue
dar andamento, ter a possibilidade de ser convocado. Aqui a gente vê critérios de desempate, então idade igual ou superior a 60 anos, e a gente vê como critérios essa questão da valoração significativa da prova de redação ou discursiva, quando for o caso. E essas demais hierarquizações, conforme mostro em tela. Dos recursos, então, basicamente, para que a gente entenda aqui, prazo de 3 dias úteis a partir das publicações colocadas nessas alíneas que vocês verificam. Vou avançando. Homologação do concurso. Então, você pode verificar isso tanto pela Câmara de Betim como pela página da Fundep. Aqui, exames médicos pré-admissionais. Vou pular isso aqui, mas no momento futuro, caso você passe nesse concurso, você precisa se ater a esses tópicos. Provimento, nomeação pós-exercício. Então, aqui há mais um detalhamento a ser considerado em um momento futuro, né? Caso você necessite de apresentar as documentações para que tome posse. As disposições finais, que a gente inclusive deve ter um e-mail específico para que a gente encaminhe as nossas dúvidas, eventualmente aqui faça emissão de algumas declarações necessárias, proteção de dados, aqui o quadro de vagas e horário do turno da prova. A gente verifica aqui os cargos com a jornada de a carga horária, o salário, né? Além desse salário, ainda tem os benefícios que a Câmara de Betim oferta. Inclusive, se você tiver interesse que eu faça um vídeo detalhando esses benefícios, coloque aí nos comentários. Total de vagas, né? E a gente verifica a classificação por ampla concorrência, PCD e negros. Então a gente verifica os vários cargos e remunerações desse concurso. Então a gente verifica que aí são várias as possibilidades para que você preste esse concurso. Aqui a gente verifica um quadro sinótico dos conteúdos cobrados. Então, por exemplo, para assistente administrativo técnico de apoio, que é necessário apenas nível médio, 15 questões de português, 8 de RLM, 7 de legislação, 10 de conhecimentos específicos, totalizando as 40 questões. Pontuação mínima 30 pontos e não zerar nenhum dos conteúdos. E a prova de redação vale 20 pontos e você precisa tirar ao menos 12 pontos para ter uma chance de ser convocado. Aqui o mesmo quadro trazido para nível superior com as devidas adequações para cada um dos cargos. Aqui a gente verifica o quantitativo de prova de redações discursivas e provas práticas que serão realizadas. A gente verifica aqui um número de alguma forma considerável em relação ao número inicial de vagas que a gente tem. Então, isso de alguma forma indica que o órgão necessita talvez um pouco mais de servidores do que está constando nesse edital. Aqui a gente vê as atribuições dos cargos. Então, peço para que você verifique qual é o que você tem interesse e faça a devida leitura. Uma informação interessante: o conteúdo programático ainda não foi divulgado, mas será publicado até o dia 6/10. E aí, esse conteúdo for disponibilizado, eu trago aqui para vocês. Regulamento da prova prática, né, que é aquele específico para intérprete de Libras, consta aqui nesse anexo 6, e aí peço para que você faça a leitura, para que você entenda os critérios que a banca vai considerar. O edital finaliza aqui, o vídeo também. Peço para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, deixe seus comentários e também compartilhe com quem tenha interesse em concursos públicos aqui em Minas Gerais.
Muito obrigado e até uma próxima!